deixou sua mãe preocupada, desesperada dentro de casa, aquela filha que na sua rebeldia saiu sem dizer para onde ia, mas eu tenho certeza que esse Deus o guardou, o protegeu de todas as situações. Para você, mãe, que não dormiu essa noite, eu declaro saúde e paz para você e um descanso no Senhor. Saiba que Ele está cuidando de cada um de vós. Ele tem cuidado de todos nós. Ele tem cuidado da minha família, cuidado da sua família, cuidado de todos. Por que andar desesperado se você diz que tem fé? Por que andar com medo de todas as coisas se você diz que tem fé? Fé é o veículo que nos faz movimentar, andar e acreditar que existe um Deus acima de nós, que nos guarda, que nos livra, que nos dá o alimento a cada dia, que nos faz amanhecer e abrir os olhos, que nos dá a solução de tudo nessa vida. Por isso é que neste momento eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela sua vida, pela vida de todos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento lindo, por esta palavra, pelo Senhor ter nos livrado, ó Deus, das amarras deste mundo, ter nos livrado, meu Deus, daquilo que transformava a nossa vida, sim, no verdadeiro inferno, mas que hoje, com os olhos iluminados, com o conhecimento desta palavra, e principalmente palavra da graça, estamos livres de toda e qualquer situação, acusações, estamos livres de tudo, porque o evangelho da graça de Deus é o evangelho do já é, não é o evangelho que vai ser, é o evangelho de conquistados e não de conquista, porque tudo é nosso, disse o Senhor, tudo é nosso. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já nos fez. Tem muita gente tirando Deus do descanso dele. Se Ele entrou no descanso, eu não tenho que ir lá perturbar Ele, eu não tenho que ficar, ó Deus, me dá, não, eu tenho que receber pela fé, de que tudo é nosso, de que eu já tenho, de que eu já sou possuidor, de que eu já sou dono. Diga graças a Deus. Obrigado, meu Senhor, por este momento lindo e por nos dar a certeza de que hoje nós somos salvos, felizes, libertos, justificados, lavados, remidos, quando isso aconteceu com o seu sangue lá na cruz do Calvário, que foi derramado para nos lavar, para nos limpar e nos purificar, e hoje eu sou lavado e remido no sangue do Senhor. Diga: eu recebo esta palavra no teu coração. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele, bem forte, graças a Deus, santo, coisa linda, amém? Que maravilha. Bom, nós tivemos no dia 28/6 uma mensagem intitulada Salvos mediante a fé, independente de obras. Como toda mensagem, ela tem um repeteco, ou seja, temos que ter uma segunda parte, uma terceira ou talvez uma quarta parte, para que aquele assunto continue sendo narrado de forma positiva. Eu senti o desejo no meu coração e falei com Deus, falei: Senhor, isso nas minhas confissões de fé, é necessário que eu retorne com esta pregação, acrescentando o que não foi dito e talvez repetindo algumas coisas do que já foi dito, para que haja um melhor entendimento, amém? E uma das coisas que ficou pendente foi quando eu falei que Jesus é o nosso mediador, mas falei que também a nossa fé, ela é mediadora. E eu quero explicar para todos que estão na internet, no Facebook, no YouTube, que eu quero consertar este pedaço. Consertar não, eu quero justificar e falar de uma forma bem mais clara, amém? Que não foi dito e eu quero estar falando agora. Entre Deus e o homem, Jesus é o nosso mediador, amém? É o nosso mediador.
Foi Ele que fez todas as coisas, foi Ele que levou o nosso pecado na cruz, ou seja, da igreja primitiva, porque nós já nascemos sem o pecado, nós já nascemos na graça de Deus, nós não nascemos debaixo da lei de Moisés. Quem estava debaixo da lei de Moisés, estava debaixo do pecado, porque a lei de Moisés, diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, que era o ministério de pecado, porque o pecado ainda estava no mundo, Jesus precisava morrer para tirar esse pecado do mundo, e então trazer a promessa de salvação. Amém? Está dando para entender, sim ou não? Sim ou não? Que maravilha! Então, entre Deus e o homem, Jesus foi o nosso mediador. Mas entre Jesus e o homem, a fé é mediadora. Diga graças a Deus. Isso não foi falado na outra mensagem. Então, entre Deus e o homem, Jesus foi o mediador. Mas entre o homem e Jesus, a fé é mediadora. Que maravilha! Por isso que nós somos salvos independente de obras. Por quê? Jesus fez a nossa obra. Ele fez as obras. E uma vez que Ele fez as obras, como diz Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele levou tudo que era nosso, que estava em nós. Eu falo em nós para que você possa entender, mas na verdade não foram os nossos pecados que Ele levou, não. Foi o pecado da igreja primitiva que estava debaixo da lei. Nós não estávamos debaixo da lei, nós não vivemos a lei. Se um dia nós praticamos a lei, foi debaixo da falta do entendimento da graça de Deus. Estávamos na mão de homens que hoje também ainda não têm esse conhecimento e que ainda continua judaizando a igreja de Cristo. Mas quando nós tivemos o conhecimento dessa graça, o que nós fizemos? Nós saímos fora e hoje nós estamos alimentados pelo poder da graça de Deus. Está vendo como é que a coisa fica bem mais explicada e mais gostosa? Então nós não somos judeus, nós somos gentios. Gentios era um povo que no passado não tinha direito a nada, até que Cristo morresse. Quando Cristo vem e morre, nós somos enxertados nessa videira, e tudo aquilo que nós já tínhamos o direito obscuro, passamos a ter o direito às claras, porque se cumpriu o tempo em Cristo Jesus. Por isso que hoje nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ter o esclarecimento e continuidade da mensagem do dia 28. Que maravilha! Graças a Deus. Olha o que diz a palavra em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então veja que pelas obras da lei, pelas obras em que, eu quero fazer um parênteses aqui, a lei de Moisés, ela foi dada por Deus. A lei de Moisés foi dada por Deus. E por que veio a lei, pastor? Para frear as condenações, os erros, as falhas. Não havia um sinal vermelho. Então o homem fazia, pintava e bordava na linguagem mais fácil de se entender. Quando a lei vem, ela vem para quê? Para travar isso aí.
o que é dente por dente, olho por olho. Antes o homem errava e não era punido, porém na lei, o que ele fizesse, ele pagaria. Amém? Porque quando a gente fala da lei, vem cá pastor, vocês falam tanto da lei, mas a lei não foi dada para Deus por um tempo, por um período de tempo. Só que Deus, vendo que a lei não poderia nos justificar de nada, nos salvar, nos abençoar em nada, o que ele fez? Ele envia Jesus para arrancar de debaixo da lei todos aqueles que estavam debaixo de maldição. Amém? Ele vem trazer o que? Solução para os nossos problemas. A partir de então, nós não estamos mais subjugados a esta lei. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Então, o que ele diz aqui, Gálatas 2,16, repetindo, ele diz: porque, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, porque por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Então, por que eu vou fazer as obras da lei, se por ela eu não serei justificado? Eu fui justificado sim, pela obra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Não é verdade? Então a justiça foi feita em Cristo Jesus. A minha justiça, a sua justiça, a justiça de todos nós foi feita em Cristo Jesus. Através da justiça dele, nós fomos justificados. Pastor, o que é justificado? Sem culpa, sem condenação. Nós estamos justificados. A palavra remido, limpo, lavado, justificado, salvo. Então não há uma condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ah pastor, mas eu também estou na igreja, eu também estou em Cristo Jesus. Não, estar na igreja não é estar em Cristo Jesus. Estar na igreja, você está na igreja, não quer dizer estar em Cristo Jesus. Agora, eu posso dizer que você mesmo estando na igreja ou não, você está em Cristo Jesus, porque nós não estamos mais sob a jurisdição de Moisés. Nós estamos agora na nova aliança. Quem, pastor, está na nova aliança? Eu, você, o cheirador, o cracudo. Todos estamos no reino de Deus. Agora, infelizmente, por falta da sabedoria, muitos ainda estão sofrendo dentro do reino de Deus, porque não tem o conhecimento, então não vive o reino de Deus. Vive em desgraça, vive em briga, vive em confusão, vive em separação, vive em adultério, vive em roubo, latrocínio, vive em vícios, porque não tem o conhecimento da verdade de Deus. Então hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais em Moisés, porque o sistema religioso costuma dizer que só está em Cristo Jesus quem está na igreja. Não é quem está na igreja que está em Cristo Jesus. Quem está na igreja está alcançando e buscando sabedoria e conhecimento em Cristo Jesus. Quem está lá fora está em Cristo Jesus, mas não tem conhecimento, então padece. O engraçado que tem uma passagem que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Não é verdade? Mas os nossos irmãos costumam dizer que povo de Deus é só quem está na igreja. Povo de Deus é só quem está na igreja. Mas quando vem a palavra, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, não está falando com quem está na igreja, está falando com quem está lá fora. Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, se está certo, se está na igreja, o povo de Deus é só quem está ali dentro. Quem está lá fora é do diabo, é do cão, é do capiroto, é do chabuco, mas não é de Deus. Mas quando a palavra vem, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, eles apontam lá para fora e dizem: ué, está vendo aí, irmão? Você não tem conhecimento, por isso que você está sofrendo. Ué, mas eles não são povo de Deus. Então Deus está exortando o povo dele. E quem é o povo dele? Todos nós somos o povo de Deus. Nós com sabedoria, conhecimento e entendimento da palavra, e muitos que estão lá fora ainda nas coisas erradas, sem o conhecimento, mas são filhos de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Continuando, Gálatas 2, versículo 17.
Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, olha só, a mim mesmo torno transgressor. Então eu não posso viver debaixo das obras da lei. Porque Jesus aboliu, Jesus destruiu. Se eu torno a edificar, praticando, fazendo, eu estou me tornando o quê? Transgressor. Me torno transgressor. Gálatas 3:9. Me torno transgressor. Olha o que a palavra de Deus diz. Gálatas 3:9. Ou seja, Gálatas 3:8. Ora, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, justificar quem? Os gentios pela fé. Fez o quê? Preanunciou o evangelho a Abraão. Qual foi o evangelho que ele preanunciou a Abraão? A fé. Outra coisa que me chama a atenção: quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, pediu Isaac a Abraão, ele disse assim antes de subir o monte: subiremos e voltaremos. Olha a certeza de fé no coração, de Abraão. Quando chegou lá em cima, ele botou Abraão sobre as pedras para matar Abraão. Era o sacrifício de Abraão. Quando Abraão ia descer a lenha, ou seja, descer o cutelo, em cima do Isaac, Deus falou: não, Abraão, não faça mal ao menino. E logo em seguida a Bíblia menciona que tinha um cordeiro preso nos arbustos. Então me deu a entender, e todo o povo da graça entende, que Abraão ali era Deus, estava num papel como se fosse Deus, porque Jesus estava sendo representado naquele cordeiro. Então Deus estava mostrando para Abraão o quê? Perdão, Abraão era Deus? Não. Deus estava mostrando para Abraão que não era Isaac que ele queria, era Jesus. Ele estava mostrando: não, Abraão, não faça mal ao menino, porque não é você que eu quero que sacrifica. Quem vai sacrificar, Abraão, sou eu. E ele mostrou Jesus: não é esse sacrifício que eu quero, Abraão, é aquele lá, é aquele que vai trazer salvação, é aquele que vai libertar, é aquele que vai abençoar, é aquele que vai cobrir com sangue, é aquele ali que vai te dar vida. Diga graças a Deus, bem forte, santo. Mas hoje o que acontece? Os nossos irmãos sem conhecimento faz o quê? Traga o seu Isaac. Peraí, o meu Isaac já morreu na cruz. O meu Isaac já me cobriu com sangue. Ó Senhor, me cobre com teu sangue. Que sangue? Eu já fui coberto com sangue lá na cruz. Quando o sangue dele foi derramado, nos lavou, nos remiu, nos cobriu de todos os mal, até do Covid. Que maravilha, estamos cobertos, estamos feitos, abençoados por Deus. Amém? Traga o seu Isaac. Não tem que trazer Isaac nenhum, não. Você vai trazer o seu coração aberto, a sua mente aberta para ouvir o entendimento da graça de Deus e sair por aquela porta ali, saltitando e dando glória a Deus. A nossa libertação não depende de terça-feira, não depende de sexta-feira, não depende de terça-feira. A nossa libertação é entender a palavra da graça e viver feliz. É essa a libertação. Sexta-feira, corrente da libertação. Corrente é para prender cachorro, me desculpe. A única corrente que eu tenho que fazer é amar o meu irmão todos os dias, amar a minha esposa, é servir a quem eu puder servir, é trabalhar honestamente, levantar cedo, cuidar dos afazeres da casa, não ficar devendo minhas dívidas, ainda que deva, mas você comunica como vai pagar ou quando vai pagar. Isso é justiça de Deus. Que maravilha. Amém, gente? Eu não preciso. Olha, sábado vai ter uma consagração lá na igreja. Peraí, eu fui consagrado no sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele diz em Jeremias 1:4 e 5: antes que te formasse no ventre materno eu te conheci.
e antes que saísse a madre, saísse da barriga da mamãe, eu te consagrei e te constituí profetas às nações. Então eu não preciso estar terça-feira aqui no pé do tablado ou no pé do altar, ali implorando a Deus para ser consagrado. Não, agora eu vou andar como consagrado, olhando para frente, não olhar para a mulher dos outros, não roubar nada de ninguém, não mexer nada de ninguém, tirar palavrão da minha boca, não ser um beberrão, não ser um palavrudo, não ser um adúltero. Isto é consagração. É andar em consagração. Buscar a consagração é isso. Não é você chegar aqui e fala meia dúzia de palavras e lê, mas está com o coração cheio de mágoa, está com o coração odioso, odeia a vizinha do lado da esquerda, fala do irmão careca que passou, e essa semana ele cortou o cabelo, ele não estava assim, e eles compraram um carro e agora se deixa da fofoca. Busque a consagração. Essa é a verdadeira consagração. É você estar diante de Deus, conhecedor desta verdade e desta palavra. Diga graças a Deus. Amém? Na mensagem passada, nós falamos sobre o favor merecido e o favor imerecido, não falamos? Favor merecido e imerecido. Quando eu faço alguma coisa para Deus, é o favor merecido. Então Deus tem que me pagar, sim ou não? Agora, quando eu recebo de alguém ou de Deus gratuitamente, ali eu não mereço, mas Deus me deu, então isto é imerecido. Ah, pastor, mas se Deus me deu, eu não posso pagar? Você pode até pagar, só que não vai pagar. Você não vai pagar, porque nada que você faça para Deus vai pagar. Agora, você pode amar o seu próximo, que agrada a Deus. Você pode fazer as boas obras, que agrada a Deus. Você pode fazer tudo isso que agrada a Deus. Eu não posso viver debaixo de uma obra que eu tenha que fazer para conseguir algo de Deus. De forma alguma. De forma alguma. Porque a palavra diz, se Abraão tem que se gloriar de alguma coisa, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Porque Deus primeiro imputou nele, para depois ele realizar. Então já não é mais Abraão, foi Deus. E de qualquer forma é Deus. Amém? Estamos em Gálatas 3:9. Diz assim: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Não é isso? De modo que os que são da fé. Mas por que são os da fé? Ah, irmão, eu também sou da fé. Mas da fé do conhecimento, a fé imputada em Abraão para crer. Que o sistema religioso tem essa fé, mas infelizmente não tem o conhecimento dela. E por não ter o conhecimento, usa a sua própria fé. Irmão, eu consegui, mas também eu orei semana toda. Irmão, eu tenho agora um carro, foi papai que me deu, mas eu jejuei 40 dias. E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? De modo que os que são da fé são abençoados com a fé que Deus lhe deu, a fé que é dom de Deus, a fé que é favor imerecido. Aí sim, nessa fé que você entra no descanso e descansa. Não é o descanso da libertinagem, não é o descanso de ficar parado, de não trabalhar, não. Entrar no descanso é acreditar que você é possuidor de tudo aquilo que Ele já te deu. Diga graças a Deus. Versículo 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha aí. Todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Eu não digo que estão debaixo de maldição por serem malditos. Ah, são malditos. O pessoal que está lá, que não está na graça, são tudo malditos. Não. Maldição por quê? Uma vez que Cristo veio e aboliu o pecado, arrancou as transgressões, conforme está lá em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Enquanto essas pessoas não têm esse conhecimento, é como se Jesus não tivesse vindo, é como se ele não fosse na cruz e não arrancasse
as transgressões da lei. Então, quem pratica as obras da lei, elas continuam debaixo de uma maldição, no sentido de que Jesus ainda vai vir morrer para tirar essas obras. Os judeus estão lá esperando ainda o Senhor. Então eles se encontram o quê? Debaixo de maldição, porque eles continuam debaixo das obras da lei. Então eles continuam debaixo de maldição. E muitos de nossos irmãos continuam fazendo essas obras, só que esses irmãos não estão debaixo daquela maldição. Nem os judeus estão debaixo de maldição mais. Por quê? Porque Cristo veio e já arrancou. Mas por que estão debaixo de maldição? Por falta de conhecimento. E nós que alcançamos esse conhecimento, não estamos debaixo de maldição jamais. O povo que está lá fora, que não faz parte desse entendimento da graça, eles continuam ainda debaixo dessa maldição, não de serem malditos, mas de estar ainda aguardando que tudo ainda vai acontecer, esquecendo que o Senhor Jesus lá na cruz já fez todas as coisas. Amém? Então, continuando, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas, todas as obras da lei para concluí-la. Não é isso? Maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós não conseguimos e nem conseguiríamos e nem vamos conseguir. Por isso que Jesus veio e cumpriu todas. Jesus cumpriu 613 mandamentos. Se eu hoje tentar viver um mandamento desse, eu vou ser culpado de todos. E sendo culpado de todo, o sangue de Cristo perde o valor na minha vida. Diga graças a Deus. Perde o valor completamente. Então hoje eu não posso mais viver debaixo dessas obras da lei. Pastor, o senhor fala tanto em obras da lei, tanto em obras da lei, mas a gente não sabe o que é obras da lei. Jejum é obra da lei, monte é obra da lei, ceia é obra da lei, tijolinho da casa própria é obra da lei, rosa de Saron é obra da lei, vassoura ungida é obra da lei, envelope de campanha é obras da lei. Tudo pertence à lei de Moisés, tudo pertence. Ah, pastor, mas está escrito: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Alimentar do Senhor é vocês estão aqui agora, ó, entraram por aquela porta para se alimentar do corpo do Senhor. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Diga graças a Deus. Quando falaram para Moisés lá em João 6, quando falaram para Paulo, para João, lá em João 6, esse aí não é filho de José? Por acaso a gente não conhece ele e agora vem dizer que é pão do céu? Jesus falou assim: por que murmura entre vós? A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Essa é a ceia que nós se alimentamos aqui todos os dias. A nossa ceia, ela é diária. A nossa ceia, ela é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós andamos em ceia, porque nós nos alimentamos do corpo do Senhor sempre. Quando não nos alimentamos do corpo aqui presente, se alimentamos da sua palavra, alimentamos do seu espírito. Que consagração melhor do que essa? Que ceia melhor do que essa? E o jejum que ele fala para que nós venhamos fazer, não é o jejum de não dar comida ao estômago, é o jejum de não dar comida às artimanhas da carne. Não é ficar sem comer que você vai ficar forte, você vai pegar uma pneumonia e vai ficar doente. Agora, quando você não dá comida aos seus pensamentos errôneos, quando você não dá ouvido, vamos roubar, quando você não dá ouvido, vamos prostituir, olha que mulher bonita, olha o tamanho dela, e olha aquela carteira ali, vamos pegar, é só um pouquinho. Quando você não dá alimento a esta carne, aí você está jejuando para Deus. Esse é o jejum de Isaías 58. Que maravilha, graças a Deus, né? Pastor, mas o senhor esqueceu que Tiago falou que a fé sem obra é morta. E agora, pastor, como é que o senhor sai dessa? Como é que o senhor sai dessa, pastor? Está escrito, hein? Está escrito, hein, pastor? Tiago falou
que a fé sem obra é morta. Vamos ler. Tiago capítulo 2. Agora vocês me pegaram. Agora eu não vou saber explicar. Melhor entregar o microfone e ir embora. Fazer igual o cachorrinho. Colocar o rabinho entre as pernas e sair latindo dizendo: ganhei, ganhei, ganhei. Não é assim que o cachorrinho faz? Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, Jesus, que maravilha. Um abraço para todos que nos assistem nesse momento. Que maravilha. Não sai daí não, hein? Não sai daí não. Não sai da poltrona. Tem coisa boa para você. Já já nós terminamos. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Cadê você, Tiago? Vem cá, Tiago. Não foge não. Olha o que ele diz. Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Olha porque ele já está falando o quê? Irmão, você não tem que ter fé em Jesus Cristo com acepção de pessoa. Ele já começou falando aqui de obras sociais, obras fraternais. E nós estamos tratando da lei de Moisés. Lembrando que Tiago é judeu. Tiago está tratando do judaísmo. E ele está enxergando como os nossos irmãos no mundo afora enxergam e estão pregando agora pela manhã. Entendendo que se você não jejuar, você vai ficar fraco. Se você não for no monte, você não fala com Deus. Deus só está lá no monte. Deus não está na sua casa, não está na rua, não está no banheiro. Deus não está em nada. Deus está lá no monte. Se você não subir, tu não fica forte e o capeta te derruba. Sendo que a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo habita em mim. Então eu sou forte porque ele está dentro de mim. Se ele não tivesse, estaria fraco. E quando eu tenho a consciência ativada, aí mesmo que o problema não vai vir na minha vida. Ou se vier, tem como eu sair. Diga graças a Deus. Versículo 2, Tiago 2, versículo 2. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e traje de luxo, e entrar também algum pobre trajoso, e tratar com diferença o que está em trajes de luxo, e disser-te: tu assenta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomando perverso pensamento? Ele está falando de uma obra que nós já nascemos com ela, independente de ser cristão. Fazer o bem, amar o próximo, servir. Moisés aqui está falando de uma obra cerimonial. Tiago está falando de uma obra social. Ele está falando da justiça humana. Ele não está falando aqui da obra de Moisés, da lei de Moisés. Essa lei de Moisés tratava a nossa vida com Deus. Tiago está falando de tratar a nossa vida com o irmão, que agrada a Deus, é claro, que agrada a Deus, em fazer a vontade de Deus, em servir, não colocar o coração na riqueza, como nosso irmão Neilton leu aqui, em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 6, 17 a 19, eu até anotei, porque ia me servir como exemplo. Então, ele diz: fazer está com o coração sempre voltado para boas obras. Então, Tiago está falando de obra social, de lei moral. Moisés, Paulo aqui está falando de lei cerimonial, aquilo que são desígnios da lei, que era para ser feito para alcançar algo de Deus. Quando Jesus vem e termina com essas obras da lei, a qual nós lemos lá em Gálatas 2,16, que por obras da lei ninguém será justificado, porque nós fomos justificados em Cristo. Então é desta obra que Paulo está falando. Temos que entender isso, porque quando a pessoa diz assim, está escrito lá, Tiago disse, olha, Tiago falou, mas Tiago está tratando de amor social, amor fraternal, não está falando da lei de Moisés. E isso nós temos que fazer independente de lei de Moisés ou não, independente de ser crente ou não.
Qual é a boa educação? Se aprende aonde? Dentro de casa. Seus pais, suas mães, ou seja, nossos pais e nossas mães precisou entrar numa igreja para nos educar? Não. Meu filho, não mexe em nada de ninguém. Meu filho, vai para o colégio, está aqui o seu pedaço de pão, não fica pedindo nada a ninguém. Não mexe no lanche da professora. Quando for pegar o ônibus, pede a carona lá, o motorista, se não tiver dinheiro, mas não entra por debaixo da roleta e sai correndo. Seja obediente. Naquele tempo se pedia a bênção, né? Dá a bênção aos mais velhos. Isso aí não precisa ser crente. Então Tiago não está falando nada que venha me atingir. Ele cita lá na frente que Abraão teve que fazer tal coisa. Não, porque ele não tem o conhecimento da graça de Deus, ele está dentro do judaísmo. Então ele vai dizer o quê? Como nossos irmãos aí entendem, vivendo a lei de Moisés, dizendo que está na graça. Não está na graça, está vivendo a lei de Moisés. Diga graças a Deus. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres e para os ricos, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Sim, mas independente da obra da lei. Independente da obra da lei, porque a obra da lei, ela foi arrancada para que a promessa de salvação chegasse até nós, e essa promessa chegou. Como que chegou? Quando Cristo veio e aboliu toda a lei, nos dando o que? A liberdade gloriosa. Que maravilha! Gálatas 3, vamos ler Gálatas 3, e eu vou encerrar por aqui. Gálatas 3, maravilha, que coisa boa. Gálatas capítulo 3, versículo 21, nós vamos ler até o 25 e vamos terminar, para a glória do nosso Deus. Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da onde? Da lei. E por que não foi? Porque a lei era ministério de condenação e morte, ela era ministério do pecado, ela não podia dar vida a ninguém. Se ela desse vida, para que Jesus veio? Não precisava. A gente se virava com Moisés, não precisava. Então Jesus veio fazer o que? Justiça, tirar a injustiça que havia na lei. Por isso que ele morreu em nosso lugar, porque na lei nós já estávamos praticamente mortos. Na lei quem tinha que pagar pelo pecado éramos nós. Como a gente não tinha condição de pagar, Cristo veio, pegou tudo, botou nas costas dele, foi na cruz, cancelou o pecado. O pecado da lei. Porque hoje existe aquele pecadinho que você faz, existe aquele errozinho, de vez em quando dá uma saraivada de palavras erradas, que a gente vai corrigindo a cada dia. Mas não é esse pecadinho aí que vai tirar a tua salvação, porque essa salvação você já herdou ela desde a cruz do Calvário. Que maravilha! Então o versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Por que encerrou? Ué, pastor, encerrou tudo sobre o pecado? E por que eles estão falando ainda que eu sou pecador, que fulano é pecador, que fulano... Ué, mas aqui está no 22, está escrito, eu estou lendo. 22 de Gálatas 3. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para quê? Vamos ver para quê. Para que mediante a fé, olha que maravilha, em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa já chegou, já alcançamos, já estamos nela, já estamos salvos, já estamos libertos, já estamos abençoados. Não é por isso que agora eu vou viver de qualquer maneira, porque vão perguntar: ah, ainda bem que ele falou isso. Quem está na internet vai falar: ainda bem que ele falou isso, então estou salvo, sempre salvo, estou bem com Deus, então agora eu posso fazer. Então você não entendeu a palavra da graça de Deus. Quem ama, não trai.
Então, se você conhece e ama, você não vai fazer. Pelo contrário, você vai viver debaixo de agora. Diga graças a Deus. Amém? Temos mais alguns minutos? Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Aí ele diz assim, mais a Escritura 22 ainda, encerrou tudo sobre pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando que ele encerrou tudo sobre o pecado? Quando ele encerrou a lei. Quando ele encerrou a lei estava debaixo do pecado. Enquanto Cristo não morresse, o pecado estava em vigor, porque aqueles pecados do povo, as transgressões, estavam vigentes. Quando Cristo veio e tirou tudo isso de cima dos nossos lombos, da igreja primitiva principalmente, então ele encerrou tudo sobre o pecado. Agora nós temos João capítulo 1, versículo 17, mas vamos voltar para Gálatas. João capítulo 1, versículo 17, e vamos voltar para Gálatas. Perdão, não estava no script esse versículo. João capítulo 1, versículo 17, e voltamos para Gálatas para terminar. João capítulo 1, versículo 17 diz assim, olha que maravilha, olha o que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está vendo? Então hoje nós estamos o quê? Na verdade de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então a promessa de Deus já veio, que é a verdade, que é a salvação, que é a libertação, já veio. Nós estamos abençoados, livres. Continuamos agora, Gálatas 3, 23. Gálatas 3, 23, onde nós paramos. Então hoje nós temos a libertação da mente, libertação da consciência, coisas erradas. Hoje nós servimos a Deus com a mente, não servimos a Deus com aparato, com colher de pedreiro, com tijolinho, com pedaço de pano, vassoura, com rosa murcha. Não, isso tudo é feitiçaria. O nome disso é feitiçaria. Gálatas 3, e nós vamos terminar para a honra e a glória do nosso Deus. 23, Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, então não tinha fé? Não, tinha fé normal, natural, mas a fé da salvação não tinha. A fé para fazer você entender esta graça hoje, que o sistema tem, mas não compreende, não existia. Então diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela o que? Encerrado, preso, estávamos presos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E veio quando Cristo veio. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isso já aconteceu. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, à lei. A lei era uma ponte que nos transportou da maldição para a bênção. Em Cristo Jesus fomos justificados por esta fé. Diga graças a Deus. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Aquilo que eu falei, mediante a fé em Cristo, fé que Ele nos concedeu. Todos nós somos filhos de Deus. 27. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Aquilo que eu falei no começo da mensagem. Todos nós somos um em Cristo. Nós somos um com entendimento e alguns lá fora sem entendimento. Mas todos nós somos um em Cristo. Ele não morreu só por mim que estou aqui dentro. Ele morreu por todos, até por aquele que está lá fora agora. Aquele que está roubando, assaltando lá agora. Cristo morreu por ele. Mas por falta do conhecimento ele está sofrendo. Diga graças a Deus. Eu encerro por aqui. Eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso. Eu creio que deu para você entender toda essa palavra, esse estudo maravilhoso da graça de Deus. Amém? Vamos dar umas fortes salvas de palmas para Ele, bem forte para Ele. Graças a Deus. Santo! Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.